Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos novamente no nosso encontro de segunda-feira. Que tenhamos então um final de noite bastante proveitoso, bastante esclarecedor, que possamos compreender, que tenhamos compreendido tudo que foi falado, tudo que foi dito e mais um pouquinho que a gente vai falar agora, que a gente vai falar do verdadeiro viver bem. Como é viver verdadeiramente bem? Então, nós vamos conhecer como lidar com as adversidades de forma positiva por meio da doutrina e reflexão espírita. Primeiramente, ao vermos o noticiário, percebemos muitas matérias jornalísticas que mostram somente o lado negativo da sociedade. É interessante reparar que essas notícias nos condicionam a notar somente o que há de mais grotesco na sociedade. Parece que há somente a negatividade ao nosso redor. Ficamos excessivamente cansados com toda essa carga sobre nossos ombros. Não importa qual seja a má notícia que você recebeu. Ela pode ser devastadora, chocante e às vezes transformar seu mundo de cabeça para baixo. Segundo especialistas, quando recebemos más notícias, o nosso corpo reage de forma instantânea. Desta forma, o impulso mais comum é a adrenalina. Esse estímulo faz a mente correr para vários cenários piores em questão de segundos. Todos reagem à tensão de maneira diferente. No entanto, sabemos que o Espiritismo nos dá mecanismos para enfrentar as vicissitudes de frente e adotar métodos para tornar as adversidades menos dolorosas. De acordo com o Espiritismo, estamos evoluindo sempre, tanto no quesito moral quanto no intelectual. Não existe retrocessos com o espírito. Se olharmos para nosso período atual, temos leis e regras para viver em sociedade. Passamos por períodos terríveis na história. Já existiu escravidão, entre outras atitudes não salutares que faziam o ser humano regredir em sua escala evolutiva de forma considerável. Desta forma, ainda temos muito a melhorar, mas já progredimos em muitos aspectos. Evoluir significa melhorarmos a nós mesmos diariamente. Os mais ricos são aqueles que possuem menos apego. Quem disse isso foi Alexandre Caldini. Quando damos valor muito superior a algo ou a alguém, sofremos mais. Ao aceitarmos que tudo ocorre para o bem, sabemos que as coisas terão seu devido curso e nos resignamos com os fatos da vida. Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, afirmou o codificador do Espiritismo Allan Kardec. Assim, ao conhecermos a verdade do mundo espiritual, teremos a tranquilidade necessária para lidar com quaisquer desafios. Com o tempo, todas as adversidades vão ficando mais suaves, porque vamos compreender o que Deus nos concedeu neste mundo de provas e expiações é justo e caminha sempre para degraus mais altos. Ao invés de ver o que há de mal, façamos a nossa parte para melhorar o dentro de nosso espectro de atuação. Em síntese, precisamos estar atentos a esse processo e ter boa vontade para agir sempre com benevolência e amor a nós mesmos e ao próximo. Esse artigo está na Aprenda a Viver Melhor na Visão Espírita, na TV Mundo Maior. E falando sobre um outro artigo também, ele diz o seguinte, que é uma citação de André Luiz, da psicografia de Chico Xavier, do livro Respostas da Vida. Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalhe, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma.
Você pode estar em dificuldades e suprimir muitas dificuldades dos outros. Conquanto, às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos através da melhora que venhamos a realizar para os outros. A vida é dom de Deus em todos, e quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspirarmos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você acondicionar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Aliste-se em qualquer serviço no bem comum. É tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar a uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia, e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Seja feliz, fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue nem se queixe contra ninguém. E os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmo e a servirem também. Então, a grande chave de sermos felizes é servir, porque o próprio Mestre disse que ele veio servir e não ser servido. Então, quando a gente se enclausura em nós mesmos, pensamos só em nós mesmos, na nossa felicidade, no nosso prazer, no nosso bem, a gente esquece do próximo, e é aí que vem as tristezas, né? As dores que a gente não consegue curar. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, ela traz o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é a seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem sempre outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Na pergunta 262, Kardec pergunta o seguinte: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Resposta: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, quando ele se torna, então, senhor de proceder à escolha, só então que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Tem um item dessa pergunta que diz o seguinte: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? E eles respondem: Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, as reencarnações sempre estão de acordo com aquilo que o espírito necessita, nunca está acima de suas possibilidades.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, em Instrução dos Espíritos, item 6, o Espírito de Verdade diz o seguinte: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. No item 7, ele diz: sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a lures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. E no livro Messe de Amor, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, ela diz o seguinte verso no item 28. Eu não vou ler o item 28 todo, eu vou ler só 2 versos que ela cita. O nome dessa página é Serve Mais. Sentes a angústia na alma, como um parasito inútil, encravado em venerando carvalho, a sugar-lhe a vitalidade. Procuras libertação do vampirismo pertinaz, presa que te encontras do assédio demorado. Trabalha e serve mais. O trabalho em favor dos outros, em serviço ativo, converte-se em alimento de paz, mantenedor da vida. O serviço dirigido ao bem alheio, como trabalho digno, se transforma em ancoradouro seguro para o coração desarvorado. Então, o que eles vêm nos dizer é que muitas vezes a vida nos traz desilusões, tristezas, angústias. É natural. Estamos num mundo de provas e expiações, né? Vamos sentir esses desalentos de vez em quando. Mas o que o Espiritismo nos ensina aqui? O que nos ensina essas páginas? Vamos servir, vamos trabalhar, vamos servir ao próximo, porque quando a gente olha para a dor do próximo, quando a gente ajuda alguém, a gente esquece um pouco da nossa, né? A gente esquece da nossa dor. E aí a nossa vida se torna menos pesada, né? O fardo se torna mais leve. Chico Xavier dizia que sempre que ele se achava deprimido, sempre que ele se achava triste, Emmanuel mandava ele ir às comunidades, procurar aquele irmãozinho que estava necessitando de ajuda, em vez de ficar preso em casa, pensando na dor, triste, vá em busca daquele que necessita, né? E eu vou ler uma página aqui breve para vocês também, para um pouquinho mais da nossa reflexão, do Momento Espírita. O nome da página é Opção da Simplicidade. Muitas pessoas reclamam da correria de suas vidas. Acham que têm compromissos demais e culpam a complexidade do mundo moderno. Entretanto, inúmeras delas multiplicam suas tarefas sem real necessidade. Viver com simplicidade é uma opção que se faz. Muitas das coisas consideradas imprescindíveis à vida, na realidade, são supérfluas. A rigor, enquanto buscamos coisas, as criaturas se esquecem da vida em si. Angustiadas por múltiplos compromissos, não refletem sobre sua realidade íntima. Olvidam do que gostam, não pensam no que lhes traz paz, enquanto sufocam em buscas vãs. De que adianta ganhar o mundo e perder-se a si próprio?
Se a criatura não tomar cuidado, ter e parecer podem tomar o lugar do ser. Ninguém necessita trocar de carro constantemente, ter incontáveis sapatos, sair todo final de semana. É possível reduzir a própria agitação, conter o consumismo e redescobrir a simplicidade. O simples é aquele que não simula ser o que não é, que não dá demasiada importância à sua imagem, ao que os outros dizem ou pensam dele. A pessoa simples não calcula os resultados de cada gesto, não tem artimanhas e nem segundas intenções. Pela experiência, a alegria de ser apenas. Não se trata de levar uma vida inconsciente, mas de reencontrar a própria infância, mas uma infância como virtude, não como estágio de vida. Uma infância que não se angustia com as dúvidas de quem ainda tem tudo por fazer e reconhecer. A simplicidade não ignora apenas, aprendeu a valorizar o essencial. Os pequenos prazeres da vida, uma conversa interessante, olhar as estrelas, andar de mãos dadas, tomar sorvete, tudo isso compõe a simplicidade do existir. Não é necessário ter muito dinheiro ou ser importante para ser feliz, mas é difícil ter felicidade sem tempo para fazer o que se gosta. Não há nada de errado com o dinheiro ou o sucesso. É bom e importante trabalhar, estudar e aperfeiçoar-se. Progredir sempre é uma necessidade humana, mas isso não implica viver angustiado enquanto se tenta dar cabo de infinitas atividades. Se o preço do sucesso for a ausência de paz, talvez ele não valha a pena. As coisas sempre ficam para trás, mais cedo ou mais tarde, mas há tesouros imateriais que jamais se esgotam. As amizades genuínas, um amor cultivado, a serenidade e a paz de espírito são alguns deles. Então, irmãos, que pensemos em tudo isso. A simplicidade e o servir é o que nos traz paz. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus.